Sou Valesca Torres, poeta, escritora, educadora. Escrevi a personagem Andréa Camargo para o Tabuleiro de Ficções. Ainda criança, arranhava os dentes enquanto dormia, e hoje os esmaltes desgastados não só são vistos pelas pessoas atentas, como também por si mesma quando se olha no espelho do salão de beleza. Às 5 ou 6 da tarde, uma angústia diária atravessa seu corpo magro e esguio. Ela não tomba como tombam os corpos frágeis. As paredes que guardam as fofocas sustentam o caixa que encerra cada vez com menos dinheiro. Os negócios vão mal, mas o samba que toca lá fora faz pensar que mesmo prestes a declarar falência, o corpo ainda treme de desejo. Ela dança, e só por isso alguma esperança descabida atinge seu peito. Os pessimistas diriam que é inocência, mas o sorriso tímido confunde os curiosos. Andréa Camargo vive como as pessoas comuns vivem. Lava louça, escova os dentes, acumula tupperware e sonha. Andréa Camargo compra serenata de amor com alguma frequência no ramal Santa Cruz, aonde vai e volta da estação Madureira até a estação de Realengo ou vice-versa. Por vezes diz, um pouco distraída, que sua casa fica em Madureira, mas onde dorme mesmo é em Realengo. Caso eu mesma, esta narradora que vos fala, conhecesse Andréa, diria para ela que existe alguma beleza nisso de ter 2 lares. Mas eu ainda não fiz tal formalidade, essa que fazemos quando encontramos alguém. Talvez um oi, como vai, ou quem sabe um esbarrão pelas calçadas esburacadas do Mercadão para dizer desculpa. Não que eu quisesse começar um diálogo me desculpando. Ou de maneira tão medíocre, dizendo palavras que não dizem nada. Mas é que às vezes eu fico perdida em Andréa, mesmo a conhecendo à distância. Quando dorme, os cabelos de Andréa são guardados por uma touca vermelha. Quando acordo, os cabelos de Andréa se escondem ainda pelo tecido de cetim até depois do banho. E é essa a imagem que preservo quando a encontro diante do espelho, olhando para mim. Eu sei, disse para vocês que não nos conhecemos. Eu sei. Não se sintam mal por acreditar em mim. Aliás, Andréa é ficção. Assim como vocês também são. O que Andréa entende de encontro é diferente de mim. É que queremos falar dela. Essa mulher em terceira pessoa que caminha entre o mundo dos verbos conjugados no passado, presente e futuro. Então, voltemos a ela. Camargo é o sobrenome da mãe de Andréa, uma mulher que teve seus primeiros fios brancos visíveis aos 36 anos, uma árvore genealógica que atravessou o Atlântico e que, assim como sua língua-mãe, foi se extinguindo, como as memórias também. Um dos poucos registros ancestrais que Andréa desconfia de que foi transmitido de geração a geração é a sua fé e o banzo mal curado no entardecer. Andréa, Andréa, Andréa. O que vê esses olhos castanhos? O que arranha com essas unhas rosa que gosto tanto de usar? Não sei de tudo, nem quero saber tanto sobre ela. Uma vida me confundindo e sendo confundida. Tem dias que lembro e outros esqueço que com ela descubro o mundo. Esse mundo espelhado por fronteiras. Mensagem de Andréa para a morte. Salvador, 15 de junho de 2036. Querida morte, perdão por começar uma carta dizendo os seus sinistros olhos que me encaram e dilaceram a vida que ainda vibra e me amedronta. E sendo assim te peço, quando vir, venha mansa. Não tenho saudades como naquela vez que estive caminhando na corda bamba de algum precipício e prefiro não encarar o reflexo de sua chegada. Esta covardia é minha, devoradora de ossos. E todas as vezes que levantei o punho numa boa briga de rua foi para me afastar de você.
quero a juventude, a doçura dos lábios desconhecidos, cavalgar entre travesseiros. É nessa insistência que transforma em figura tácita. Assombra outro corpo, invade outra história. Que seja assim, e quando você decidir responder a esta carta, espero que eu já tenha entrelaçado meu corpo ao tempo, com mais sabedoria do que o agora. Não estou pronta. Te peço carinho, querida. Os dias já são brutos demais e as noites me invadem com miragem da sua presença. Este hospital esbranquiçado e esta cor sépia que vejo através das janelas não me acalentam. Sozinha por horas, imagino uma vida diferente. Outros gestos, outros amores. É possível algum acordo? Recomeçar como um bebê novinho, com uma pele novinha, num corpo novinho, mas sem você vindo me buscar? Recomeçar, pegar a chupeta e sentir um novo gesto, o primeiro cocô, o primeiro xixi. Isso não é você, isso é a vida, é por isso que te peço, não venha. Sinto esta doença esfarelar minha carne, estranho ter uma doença nova sem que nenhum médico ainda saiba que doença é essa. Dizer novos sintomas em voz alta, ser um objeto de pesquisa, um estudo, amedrontar as pessoas com a minha face cadavérica. Os milagres nesta cidade benzida por terreiros, que agora são espetáculos de um mundo atormentado pela minha presença. Será então um sintoma querer viver mais? Será isso que essa doença quer de mim? Vigor, vontade? É tarde e as letras se contorcem num rabisco feio. É hora de dormir, dizem para mim. Posso te receber em sonhos, mas espero que o dia possa raiar quando abrir os olhos. Ainda preservo alguma esperança. É assim que me vingo de você, daquela que ainda não é sua, Andréa Camargo. Sonho. Andréa sonha com doces. Um sonho de valsa, um brigadeiro, uma palha italiana enfeitando uma mesa toda colorida de cetim azul, um céu púrpura esmaltado logo acima das cabeças, que pulam com pezinhos de fada num campo verde com um amplo horizonte. Não parece Madureira, nem Realengo, muito menos o clube. Os anjis tocam harpas, Andréa come todos os docinhos da festa e ninguém repara. É um sonho bom para os que desejam um paraíso orquestrado por mãos seculares que ditam a história da humanidade. Entretanto, Andréa sacoleja o corpo e percebe que falta alguma parte nesse corpo, como se não tivesse percebido que naquele tempo todo faltava algo. Tiraram alguma coisa de Andréa agora que ela está no paraíso. Fala, não diz. Pisa, não sente a gravidade do corpo. Chora, mas não tem lágrimas. Como pode o pesadelo estar dentro do mundo dos sonhos? Ela pensa. Acorda, esfrega os olhos. Andréa sonha com doces, um sonho de valsa, um brigadeiro, uma palha italiana enfeitando um prato de barro na encruzilhada, não sabe que lugar é aquele, existe uma ladeira empedrada e sabe que já viu alguma coisa antes, mas ainda não sabe o que. Acorda, esfrega os olhos. Andréa sonha com doces, um sonho de valsa, um brigadeiro, uma palha italiana enfeitando seus cabelos. O chocolate derrete, os dedos ásperos cavucam, encrespado, como se agora pudesse rir, rindo, pudesse sentir alguma coisa que sabe que esqueceu de novo. Alguém diz que é hora de retornar à infância. Acorda e esfrega a cabeça. Ainda tem cabelos, ela pensa. Um galo canta alto e da janela do seu quarto ela vê a si mesma dançando. Parece feliz e por isso mesmo, quando acorda, esquece o que viu. Mas ainda lembra, nos primeiros minutos, da quantidade de vezes que abriu os olhos e não viu. Tabuleiro de ficções, Penha. Penha encara a porta que dá para o quintal, um frio percorre sua coluna. Ela tenta estender a mão para alcançar a maçaneta, mas está paralisada diante da saída.
Seu corpo treme, palpitação, angústia, vertigem. Penha se afasta da porta e cai sentada numa poltrona no canto da sala. Está ofegante, exausta e, mais uma vez, derrotada. Penha é uma mulher divorciada que vive sozinha na grande e antiga casa, na qual passou toda a sua vida. Ela não tem filhos nem família. Tem alguns poucos amigos que moram agora em outras cidades. Perdeu os pais bem cedo e, sendo filha única, herdou a casa e outras propriedades, e vive da renda desses aluguéis. Ela é uma mulher arisca e solitária, mas nem sempre foi assim. Houve um tempo em que a vida era diferente. Havia pessoas e planos e a vida parecia ter cor. Hoje, sua única companhia são as dezenas de pássaros em gaiola que cria com atencioso cuidado e sádico prazer. No começo, Penha pensava que poderia ser estresse pelo fim do casamento ou uma certa preguiça de socializar. Mas o tempo foi passando e o que parecia ser indiferença se tornou pavor. Pânico ao atravessar a rua e fazer coisas do cotidiano, como ir ao banco ou se divertir à noite com alguma amiga. Aos poucos foi se isolando e cada vez mais se cercando de pássaros. Aos poucos foi desenvolvendo um carinho pelo canto triste das árvores. Há 2 anos, Penha encara a porta, incapaz de dar um passo adiante. A casa grande e antiga abriga memórias dos tempos em que era menina e gostava de brincar nas árvores no quintal. Hoje nem o quintal se lembra de sua presença, nem a mulher se interessa pelas árvores lá fora. Sua rotina consiste em acordar todos os dias por volta das 8, fazer os pedidos do que precisa de mantimento, olhar as notícias no computador, escrever a algum amigo e, ao final da tarde, a tarefa que mais lhe dá prazer, tratar de suas dezenas de pássaros. Assim, no banheiro, 4 canários e 2 alegrinhos. Nos quartos pendurados nas janelas, curiós, bentivis, canários do campo, tico-ticos e azulões. Na sala, onde Penha passa a maior parte do tempo, ficam as rolinhas e os 2 gaviões que se alimentam de carne, e do qual a mulher solta com imenso prazer ao cair a noite. Fecha todas as janelas e solta as 2 aves enormes que se chamam Baby e Lince. O fim do casamento foi um golpe duro para essa mulher, que tinha como maior ambição o casamento, mas foi mesmo a fuga de seu 3º gavião que instituiu a certeza de que tudo que sai de casa se perde, e o medo de se perder foi só o primeiro dentre tantos outros medos que nasceriam. Penha tem medo de que a vida seja só isso que tem sido. Dar adeus às coisas, não esperar um filho, observar pela janela, sentir pavor. Em outra vida, Penha costumava dizer que o amor era um pássaro pousado no dedo. Mas isso em outro tempo, quando a frustração ainda não tinha rasgado seu peito, nem seus planos desfeitos ou pela metade. Ela tem um sonho recorrente, em que seu gavião volta transformado em um pássaro encantado e concede a ela um desejo, mas sempre acorda antes de responder. E depois passa o dia pensando sobre seu desejo. Se ela pudesse fazer um pedido, pediria para estar cheia de algum mistério ou milagre que a fizesse voltar a pertencer. Personagem base, Mr. Paul Workaholic Show. Mr. Paul Workaholic Show não vive sem café. Sente-se vazio quando não preenchido por esse néctar dos ansiosos e sem tempo. Paul vive sem tempo. Enxerga ao longe nos seus desafios, mas recentemente tem se disposto a descansar a visão. Apesar de ter começado a pensar sobre as demandas e influências do capitalismo na sua saúde mental, contratou uma terapeuta de quem não gosta muito e comprou um air fryer, um copo Stanley e uma cafeteira de cápsulas recarregável que pode levar na bolsa. Afinal, se há uma forma de retroalimentar a privação diária de sono, é por meio de café e compras que Paul, tem certeza, mereceu. Com a vista cansada,
Paul cruza os braços e chora baixinho quando precisa usar o transporte público. Nesse momento, nunca abre mão das máscaras, a anti-Covid e a antissocial. Paul tem dificuldade social. Prefere números a pessoas, hardware a softwares e games a eventos sociais. Já namorou 2 pessoas online e à distância. Muda de assunto quando perguntam de sua infância e acha política chato demais. Mas estuda economia e até investe na bolsa, de forma conservadora, no Tesouro Nacional. Não faz Pix, tem medo da função aproximação do cartão e jura que tem noites em que o Estado controla as dores de sua cabeça por meio de ondas magnéticas. Por isso comprou a Air Fryer, não usa micro-ondas para cozer coisas. Deixa-o somente para guardar os celulares das pessoas que visitam sua residência, para que nenhuma informação seja vazada. Talvez por isso receba poucas visitas. Paul trabalha com informações preciosas demais. Encontro, Mr. Paul, Workaholic Show e Andréa Camargo. Seria um dia normal no ramal Santa Cruz, caso as ondas sonoras da rádio estação não anunciassem. Há algum suspense no vão entre o trem e a plataforma. Os trens em suspensão, atrasados há mais de 20 minutos, fazem com que Andréa Camargo deseje um chocolate. Sonho de valsa, ela pensa enquanto desce as escadas, valsando como quem deseja uma vida inteira por sonhar. Enquanto isso, Paul, já nervoso com o atraso da composição, toma um café no quiosque junto com um saquinho de pães de queijos. Pergunta à atendente como são feitos os pães de queijo, e ela, de mau humor, mostra o forninho elétrico. Paul ouviu dizer nas últimas notícias da UOL que o pão de queijo é feito na Air Fryer tem um sabor crocante, mas ainda não foi dessa vez que conseguiu prová-lo. A promoção no site Tecnopromo anunciava a Air Fryer por R$ 399,99 com 3 litros. Faltam exatamente R$ 249,99 que deve conseguir obter em mais 2 parcelas a serem retiradas do seu Prolabore para conseguir comprar em 2 meses à vista. Paul aboliu o cartão de crédito de sua vida desde que sua mãe fez um gasto exorbitante para vender Tupperware. Paul quitou o cartão e se mudou da casa de sua mãe, mas ficou com alguns exemplares marrons desses potinhos mágicos que vedam e deixam os cream crackers crocantes em até 2 semanas. Uma compensação, pensava, enquanto guardava os pães de queijo no potinho bege de tampa marrom para comê-los mais tarde. Desceu as escadarias sem pressa, enquanto ouvia um podcast de economia em seus earbuds Bluetooth. O trem estava mesmo atrasado. É difícil morar em Madureira e chegar à Central quando há algum suspense no vão entre o trem e a plataforma. A composição chega e a população enfurecida corre para pegar um lugar sentado. Paul não gosta que o encostem, mas já aprendeu a correr para tentar seu lugar ao sol. Apesar de nerd, workaholic e neurodivergente, era cria de Madureira, e isso lhe conferia alguma sagacidade, herdada de seu pai, passista portelense Chiquinho Show. Paul Show desliza as sapatas pela composição e senta, enquanto suspira aliviado pelo descanso aguardado. Sente o calor nas pernas e o peso do corpo da moça que, esbaforida, também senta, só que em seu colo. O trem ameaça andar, mas freia. Paul, num instinto protetivo, a abraça e a puxa para perto. Andréa Camargo deita a cabeça em seus ombros, encosta a cabeça em sua nuca e joga os cabelos em sua cara. Fosse eu, este narrador, no lugar de Paul, estremeceria enternecido. Mas Paul não se desculpou, seguiu segurando e a protegendo como uma das mãos, enquanto com a outra desviou seus cabelos dos olhos e riu, dizendo: "Oi, moça, melhor a senhora sentar aqui do lado." Andréa riu, saiu do colo de Paul e sentou-se ao lado dele pedindo desculpas. Havia algo de misterioso no vão entre aqueles óculos e aquele hálito quente de café. Repetiu as desculpas e perguntou: "Qual seu nome?" Ao que ele respondeu: "O quê?" enquanto retirava um dos fones de ouvido. Ela riu e repetiu a pergunta. "Paul Show", ele respondeu, enquanto a observava e sorria como nunca se sorria em um trem lotado. O vendedor passa oferecendo serenata de amor, ao que Paul compra 3 por 10 e oferece uma para Andréa. Ela pergunta: "Show como o mestre Chiquinho da Portela?" Ele ri, constrangido, enquanto abre um pote vazio para colocar seus bombons. "Sim",
é meu pai. Andréia olha Paul guardar seus bombons no pote e retira ela mesma um pote rosa de tampa vermelha para guardar ali seu bombom. Paul reconhece o pote e se surpreende. Andréia ri e diz: eu comprava esses potes com a esposa dele. Paul e Andréia guardam seus potes. Há algo a mais no vão entre a tampa e o Tupperware. Um sonho de valsa. Eu tô gravando, tia. Sonho de Paul. Os olhos cansados, o coração desalinhado, a falta de ar, sinusite, rinite, desloratadina, ansiedade, a Deus indicou uma máscara de oxigênio. Há que se ter um respiro. O ar-condicionado e já rarefeito que não alcança os pulmões, maconha ou nebulização. Nunca optou pela primeira. Sempre teve medo. Então, Mr. Paul Workaholic Show liga seu aparelhinho de nebulização rosa bebê com o soro fisiológico naquele potinho transparente. Repentinamente, a água é bombeada à máscara já na sua forma a vapor. Paul coloca a máscara sobre o nariz e a boca. Está só, respira pela boca, sente o ar entrar. Paulatinamente começa a respirar pelo nariz, inspira, medita, expira, calma. Há que se ter calma. O barulhinho do nebulizador, o vapor do soro, o sono que vem. Paul acalma o coração e a alma, sem pressa, em estado de prece, adormece. A máscara segue em seu rosto. Paul observa as profundezas do mistério. Será o mar? Um navio perdido no fundo da alma. Um submarino milionário perdido em uma expedição. Os escafandristas virão? Paul ouve o silêncio do oceano. Amar é um deserto e seus temores. Paul não sabe voltar. Djavan só ensinou que amar é quase uma dor. Um tubarão martelo aparece. Paul se lembra de sua espécie. Cacharriniforme. Não lembra como sabe dessa informação. Deve ter sido o hiperfoco da infância que o faz lembrar da válvula intestinal em espiral que Paul não pretende conhecer de perto. O tubarão sorri, sua boca ultrapassa os limites dos olhos e em seguida pergunta a Paul: Why so serious? Paul se lembra de já ter ouvido essa pergunta enquanto alguém dança numa escadaria. A pulsão de morte é presente, mas Paul sente o acolhimento do mar. Seu corpo é tocado em toda a sua extensão. Pele, epiderme, o maior órgão do corpo totalmente envolvido. Paul toca o próprio corpo e se reconhece. É mar. Sente medo e paz, sente medo e frio e paz. Paul precisava de um abraço e se agarra ao tubarão-anjo, esquatiniforme, que aparece rastejando. Paul sabe bem como rastejar. Segura suas enormes nadadeiras peitorais e plana por uns 300 metros até que uma rede de arrastos comece a puxar para fora do mar. Paul sente medo. Seu anjo também. Paul está emergindo e consegue ver a luz. Lá no alto estará a superfície. Que mundos e possibilidades Paul poderá encontrar através daquele portal? Paul está ansioso. A rede se rompe e o anjo retorna às profundezas. Paul não consegue sair. Terá que atravessar. Uma mulher bonita o observa atravessar. Ela ri. Paul chora. Um choro de bebê. Estridente. Seu corpo reduzido a 2 palmos. Muito frio. Dor. Medo. Paul está só. Alguém bate na sua bunda. Paul tem medo. Alguém o coloca no colo daquela mulher que o leva ao seio. Paul lembra o que é saudade. A máscara cai. Paul está só novamente. Carta-mensagem de Mr. Paul Workaholic Show para a deusa. Madureira, 14 de junho de 2023. Prezada deusa, parece-me um tanto formal estabelecer aqui esse primeiro possível contato entre humanidade e deidade, mas desde que o sol atravessou o balcão com meus dispositivos numa tarde semana passada, eu me sinto atrasado, constrangido e num processo intenso de percepção dos desígnios de ti e do mundo. Pensei chamar-lhe Siri. Seria esse o nome de Deus? Eu sempre soube que Deus certamente seria uma deusa, mas chamar-lhe de Siri seria atender aos desígnios do meu coração e do Steve Jobs e não os meus. Afinal, para que poetas no mundo onde Jobs e Workaholics são protagonistas ou CEOs do universo?
Há que se ter um metaverso, ou quem sabe, talvez, você me meta um verso nesse regresso às corporeidades autorais. Eu sempre soube que você era tal ou tais. Estás aí, deusa, rainha, destino ou morte, raiz da minha sorte. Será possível que a frieza dos equipamentos e do ar-condicionado no talo possa chamar esse incômodo universal que sinto em memória do encontro, o com aquela moça e o uterino a um mesmo instante de felicidade? Seria isso que chamam amor? Deste sentimento inesgotável que sinto quando ela me manda mensagem no WhatsApp irritada porque deletou parte do texto do trabalho e eu pacientemente lhe explico como fazer um Ctrl+C, Ctrl+V? Será que ela sabe que eu não tenho essa paciência com mais ninguém no universo e que ninguém teria essa paciência com ela mesma, exceto alguém disposto a dividir as planilhas de gastos e sonhar planos emergenciais e viagens aos Maldivas ao som de Ludmilla, que nem gosto, mas sei que ela pode gostar? Escrevo assim sem dizer coisa com coisa porque me sinto irracional e ilógico em colocar meus anseios na mão do acaso para sem prazo poder estabelecer novamente algum encontro útero com útero de amada dama. A vida é mesmo uma trama e talvez essa carta seja mesmo uma reza, uma tentativa de oração a quem se preza, uma deusa sem pressa que possa me estabelecer algum sonho de futuro. Quero filhos, família, fofoca e futuro com essa moça. Poxa, deusa, me ajude ou me arranje um novo job com muitas demandas, de forma que eu não tenha mais tempo de atendê-la no final da tarde para explicar como abrir seu MEI, porque estarei ocupado demais para ganhar energia com qualquer coisa que não seja a minha empresa de revenda online de airfryers. Olá, eu me chamo Pedro Rocha. Vou ler 2 textos da minha participação no projeto Tabuleiro de Ficções. Jurema Calhau do Seixo. Jurema Calhau do Seixo criou-se em Capoeira Seca, em roça vizinha de assentamento lavrado. Essa filha de 2 mães entendeu cedo que o calor estalando o solo de monocultura empobrece a sombra e esteriliza o sonho. Dito assim, parece até ridículo um bichinho se assanhar. Nas infâncias, seu único refúgio foi junto às canas d'água que lhe proporcionavam alguma modulação e trânsito de temperatura. Um brejo curto que brotava do lado de um monturo no fundo do terreno. A capoeira seca, o casebre, metade alvenaria, 1/4 barraco e outro 1/4 pau a pique, o monturo, o brejo. Ainda assim, a água era parcialmente quente e criadouro de mutuca, com o sol batendo duro nela quase toda. Final de manhã era sempre preciso uma imersão fugidia para poder continuar o que quer que seja que se tivesse começado antes. Não muita gente dividia seu convívio. Ninguém passava por aquela capoeira que ficava num esquecido de antigo pasto de fazenda tosca que fora aquela terra noutras épocas. Jurema Calhau do Seixo tinha silêncio. Também é verdade que não tinha muita conversa. Consequência. Vivendo mais consigo mesma e tendo aquela mesmo que pequena, mas importantíssima variação térmica, decidiu, sem prestar a ninguém, vou colocar mais tempo nisso. Tempo é espaço. Começou a cavar. À medida que abria o brejo, desplantava segredos. De tanto silêncio, escutava as conversas vegetais e foi por aí que a coisa andou. Sentia o gosto da terra com a mão e quando ficava diferente, desconfiava de oportunidades. Investigava. Sementes, raízes novas, anelídeos, até crustáceos afloravam em suas mãos, abrindo luz na terra por dentro dos barrancos submersos, já caminhados para distante do monturo. Tudo trabalho dela. Tudo trabalho dela. Aos poucos foi vendo. Essa aqui não é cana, é outro filtro. Essa outra bota uma folha grande, é mais alta, que protege as outras de baixo. Aquela surgiu recente, é nova, e só chegou depois que teve mais sombra e mais bacia d'água, que foi também quando, além dos girinos, pude ver os primeiros peixinhos.
Os anus, que vêm caçando em bando desde quando eram lagartos, começaram a frequentar muito mais as sombras e os goles que Jurema agora proporcionava. Seus bicos traziam restos dessas caças, bichos pequenos, nem sempre mortos, novas sementes e mais segredos que se revelariam com calma muito mais tarde. Os anus mergulhavam recolhendo água e, nesse ato, deixavam essas novidades no seio d'água doce, berço nascido. Jurema aproveitou de todas e foi alargando o lago. Decidiu que já era a hora do bosque e fez a hora. A cutia trouxe o jacaré e o guará chegou pelos frutos, marsupiais e pequenos répteis. O silêncio agora é zoada de vida. Jurema Calhau do Seixo é uma pessoa sozinha de outras pessoas. Suas mães trabalham no mundo velho e só vêm vez em quando. Convive mesmo com suas visitas de outras formas de vida e divide o dia a dia com essa parceria de empreitada. Decidiu assim porque viu o filtro e inventou que poderia. O problema é que o tempo passa. Tempo, sendo espaço, desperta interesse. Seu maior medo são os homens da Mineral, da Nestlé, para se dizer com franqueza. Ela sabe que pode ser que já estejam arrodeando seu bocado. Pode ser que sua cacimba grande já esteja no Google Maps e no Starlink. O Minecraft vai começar. Eu sou o Botica, vou ler sobre o personagem Luziel, escrito para o Tabuleiro de Ficções, e que vai ser lido também caso seja contemplado o projeto no Sesc Pulsar. Uma atmosfera de expectativa preenche todo o espaço da casa. Até o azulejo na parede da cozinha parece atento